Boa noite, está no ar o Saúde e Educação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o autismo. E aqui no estúdio nós vamos conversar com o psiquiatra e a psicóloga que explicará quais são os sintomas, a forma de tratamento e as possibilidades para uma criança que tem um transtorno de autismo. Fique com a gente. Boa noite, Saúde e Educação está no ar e hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. E para conversar sobre isso, eu estou com o psiquiatra Felipe Nadai e a psicóloga Jaqueline Silva. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês, com os nossos telespectadores da TV Claré. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E doutor, vou começar perguntando: o que é o transtorno do espectro autista? Então, talvez a gente possa começar a pensar um pouquinho sobre esse transtorno pela própria classificação que nós temos hoje e seguimos na medicina, né? Basicamente, quando nós falamos do transtorno do espectro autista, a palavra espectro, ela foi colocada e criada exatamente para pegar uma diversidade, né, de características de comportamento, de personalidade, dentro da qual nós avaliamos esses aspectos e eles devem estar presentes para que nós possamos caracterizar o transtorno e o adoecimento mental, né, em decorrência da presença dessas alterações psicopatológicas, ok? Então, basicamente, o que circunda o espectro autista são déficits na interação social, na comunicação verbal e não verbal desse indivíduo, que também pode apresentar, para um outro lado, também movimentos repetitivos e estereotipados, que é uma característica específica do autista, e também comportamentos e escolhas de padrões também repetitivos e muito restritos, né? Escolhas e interesses muito restritivas. Então é uma pessoa que, a partir de uma certa fase da infância, isso vai ficando cada vez mais claro para a gente. Depois a gente vai falar um pouquinho ainda com a Jaque hoje, que nós conseguimos identificar muitos outros sinais antes da data que hoje nós consideramos uma data já tardia para o diagnóstico, né? Que essa criança vai chegar de fato a ser olhada com mais carinho, com mais calma, para ser feito o diagnóstico lá para os 3, 4, 5, 6 anos de idade. E o que a gente tem cada vez mais tentado não praticar é não fazer esse diagnóstico, trabalhar com prevenção, ou seja, olhar sinais de risco que já aparecem nessa criança, porque a criança, o bebê, enquanto ele nasce, ele já demonstra, isso documentado cientificamente, deficiências na comunicação, até mesmo não verbal, que é antes do primeiro ano de vida, antes de ele começar a falar as primeiras palavrinhas, já existem alguns sinais ali. E quando isso é captado, nós precisamos estar atentos, porque é o momento em que essa criança, esse bebê, ele possui um cérebro muito vivo, muito rico e que pode ser transformado neuroplasticamente, ou seja, modulado de diversas formas com a interação e o contato social, para que essa criança que tem as suas dificuldades ou talvez tenha as suas capacidades diferentes daquelas que consideramos talvez num grau de desenvolvimento normal, possa ser olhada e ter o seu percurso de caminhar para uma alteração do seu neurodesenvolvimento mudada, para não, de fato, receber o diagnóstico de autismo, ok? Mas, basicamente, hoje, essas crianças, elas não ainda são avaliadas, né, nesse período de vida, elas vão passando pelo pediatra, muitas vezes pelo neuropediatra, até chegar no momento em que com 3 anos e meio, 4 anos de idade, às vezes muito mais tardio, 5, 6, 7 anos, ou como já aconteceu comigo no consultório, de eu pegar adolescentes de 17, 18, 20 anos de idade, sem de fato um diagnóstico. E é muito sofrimento, não é mesmo, doutor? É muito sofrimento porque esse padrão restritivo da interação social vai causar prejuízos. Em grande parte desses prejuízos, perceba, se eu não consigo interagir, como eu vou aprender?
Sim. Como eu vou me desenvolver? Uma exclusão, né? Como eu vou ser sendo um autônomo? indivíduo excluído, né? E Jaqueline, vamos lá. Fala um pouquinho dessa comunicação, né? Quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa no falar, no escrever, no pintar, no se expressar. Como identificar a comunicação no bebê? Que a gente imagina que ele não se comunica, mas desde sempre ele já se comunica. Que na verdade é um grande diferencial, porque assim como o doutor estava falando, às vezes chega tardiamente, né? E muitas vezes os sintomas se cristalizam e é muito difícil a gente conseguir fazer algo possibilitar um desenvolvimento, né? Uma autonomia maior. Então, só complementando até uma questão de sintomática, quando tem a hipersensibilidade também, que muitas vezes aparece no contato com a areia, por exemplo, com texturas, né? Com objetos, com texturas. Com a luminosidade. Exatamente, o som, né? Então tem uma hipersensibilidade nessas questões aí sensoriais, né? Mas falando exclusivamente do bebê, que eu acho que é o grande diferencial, a gente fica muito atento já no primeiro ano de vida nos sinais. Então, como eu digo, né, sempre, as pessoas chegam já as crianças chegam com 2, 3 anos e fica muito mais perceptível, porque os prejuízos são mais nítidos, né, principalmente referente ao desenvolvimento da fala. Porém, essa comunicação, algum prejuízo, já é perceptível no primeiro ano de vida do bebê. Então, o contato visual, né, o bebê ele já vem pronto, já vem com um potencial para se comunicar. Então, ele olha para a mãe que amamenta, né? Ele olha para o pai, procura aquela voz do pai, de onde vem essa voz, né? Estabelece um contato visual. Quando chamado pelo nome, ele olha, ele responde, ele não fala, mas ele responde da forma dele, né? Ele começa a balbuciar, então começa a ter ali uma comunicação, uma linguagem, uma interação, exatamente. Quando, na verdade, você tem um bebê em risco de autismo, é um bebê que não faz essas trocas, né? Que não apresenta esse potencial comunicativo. Porque, na verdade, o autismo, né? A gente fala muito sobre a epigenética, talvez o doutor até possa falar um pouquinho mais sobre isso, mas, na verdade, são bebês que têm uma predisposição genética para o autismo, né? Então, por isso que fica perceptível toda essa ausência, esse prejuízo no contato visual, na capacidade de resposta, na capacidade de iniciativa. Às vezes, né, no consultório, o que eu tenho presenciado na minha experiência aí é que às vezes a gente está conversando e de repente aquele bebê que é ativo, que está interessado em se comunicar, ele começa a balbuciar como se estivesse nos chamando, né? E a gente tem que parar a conversa e olhar para o bebê e dar atenção para ele. Eu estou aqui também, exatamente, né? ele quer participar daquela conversa. Então, é muito nítido para a gente que trabalha com isso quando aparece um bebê em risco. Então, pessoal, é o seguinte, nós fomos para a rua para ver o que as pessoas gostariam de perguntar para vocês. Então, vamos conferir quais são as dúvidas? Pode rodar. Autismo tem cura? O autismo tem cura? Essa é a pergunta. Vou começar aqui com o doutor. Doutor, autismo tem cura? Olha, a partir do momento que há um diagnóstico especificamente, eu diria para você que nós não falamos de cura, né? Até porque a gente tenta cada vez mais olhar, se a gente fala como cura, nós tentamos olhar isso como uma doença. E eu tento olhar muito como, de fato, quando a gente fala transtorno do espectro autista, nós estamos falando de um cérebro que responde de forma diferente. Então, existe um funcionamento cerebral e psíquico diferente, singular. Isso não significa que ele é doente e precisa ser curado. Significa que talvez ele precisa ser melhor entendido, compreendido e trabalhado para se desenvolver as suas potencialidades de vir a ser o que ele quiser ser com a sua particularidade. E essa é a grande palavra que vai entrar cada vez mais no nosso dia a dia, que é o da inclusão. E não de colocar esse paciente como um doente diferenciado a ser talvez curado. Porque se ele precisa de cura, é porque de alguma forma ele causa algum problema, né? Nós sabemos que no padrão de comportamento nas alterações que essa pessoa apresenta, ela vai ter dificuldades e ela vai precisar de certos auxílios. E nós, enquanto ambiente social que contém a criança, o bebê, podemos ter um papel ativo
e talvez muito resolutivo se colocado no primeiro momento de vida, quando nós falamos no primeiro ano de vida dessa criança, ao ponto de nós não falarmos de cura porque não temos diagnóstico, mas falarmos de uma certa modulação desse cérebro para que ele possa desenvolver outras habilidades que compensem certas deficiências que talvez geneticamente ele pode ter como vulnerabilidade. Perfeito, doutor. No próximo bloco, Jaqueline, eu vou querer que você fale um pouquinho sobre funcionalidade. Funcionalidade. A pessoa ter essa funcionalidade na vida, quem tem esse diagnóstico do transtorno. Fica aí que o Saúde e Educação volta já. Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre o autismo. E no bloco anterior eu falei que a Jaqueline ia falar um pouquinho sobre funcionalidade. O doutor acabou de falar, não é doença, então a gente não fala em cura, mas então a gente fala das possibilidades desse indivíduo ser funcional no dia a dia dele. Jaqueline, o que significa isso? Na verdade eu prefiro falar, né, até pegando um gancho do doutor aí, que a gente fala muito em intervenção, né? Acho que depende muito do momento que a gente identifica que há sinais de risco, ou dependendo da idade da criança, ou adolescente, que há um diagnóstico, então eu prefiro falar no tipo de intervenção, dependendo do momento que a gente identifica isso, né? De fato, uma criança quando está lá com seus 4, 5 anos, está tudo muito cristalizado, então você tem aí terapias que vão auxiliar na funcionalidade dessa criança para a vida dela, né? Isso também falando do adolescente, de repente do jovem, do adulto, enfim. Mas quando a gente fala na faixa de 0 a 3 anos, né, que é a área que eu trabalho muito, eu prefiro dizer sobre intervenção, sobre desenvolvimento, porque há muitas possibilidades para isso. Então a gente não tem um quadro fechado, então a gente tem 1001 possibilidades, né? Agindo precocemente, já aí no primeiro ano de vida, fazendo intervenções em equipe interdisciplinar, né? Então trabalhando com a terapeuta ocupacional, muitas vezes também com a fonoaudióloga e com outros profissionais, com a área médica, né? E nessas trocas e com a intervenção, com a psicologia mesmo, a gente consegue possibilitar alguns avanços, a gente consegue possibilitar e permitir o desenvolvimento de uma criança, né? A gente não garante nada, mas de fato, antes dos 3 anos, a gente tem muito mais possibilidades para que ela possa se desenvolver. Diferente do que eu penso sobre funcionalidade, né? Já aí nos seus 4, 5 anos, talvez a gente tenha que trabalhar muito mais para que ela possa ser funcional na vida dela, na sociedade, né? E também vai depender muito da inclusão na escola também, né? Então, de ter uma equipe também preparada para estar recebendo, né, essa criança com autismo, precisa de uma monitoria, né, precisa de um apoio aí. Então, eu distingo bem, né, a intervenção, o desenvolvimento da funcionalidade. Perfeito. E pegando um gancho nisso tudo, doutor, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está trabalhando no mundo ideal, né? Que você perceber isso a tempo para fazer toda a intervenção necessária, para desenvolver esse indivíduo em toda a sua... E para nem chegar no diagnóstico. E para nem chegar no diagnóstico. Mas quando isso não acontece, quando numa fase maior de desenvolvimento, essa criança ali pelos 8, 9 anos de idade apresenta um comportamento que muitas vezes ainda não sabe que é o transtorno, mas tem-se aquela dúvida. Como lidar com isso? Ok. Então, 2 aspectos eu acho que é importante para que as pessoas de casa consigam ter uma orientação em relação a como conduzir quando eles entendem que as coisas não vão bem, ok? Primeiro ponto, a mãe, o pai ou o cuidador principal, que muitas vezes pode não ser a mãe, pode ser uma babá, pode ser o avô, a avó, ele já percebe que tem algo de diferente, né? Esse déficit de interação social mostra muito, de forma clara, um certo desinteresse dessa criança no meio que está à sua volta e um interesse muito particular em coisas de um universo muito específico dela. Isso desde o bebê, ok? E a gente está trazendo esse ponto para chegar até os 8 anos, porque as pessoas de casa precisam saber disso. O nosso cérebro não nasce pronto. Olha. O nosso cérebro, ele nasce com enorme potencialidade e que, durante
toda a fase da primeira infância, segunda infância, pensando na escolaridade, e depois a adolescência, ele vai terminar, de fato, toda a complementariedade da sua maturação lá para os 18, 19 anos de idade. Idade não por acaso, que é a idade, por lei, da maioridade penal. Porque na idade da adolescência, que nós vemos aí a impulsividade, a explosividade, por que o adolescente é tão impulsivo, é tão difícil de entender o não, é tão difícil de entender as regras? Porque ele não tem a região frontal dele bem madura, bem preparada, nas palavras médicas, mielinizada, com todas as sinapses acontecendo, as suas conexões de informações que fazem assim, ele parar para pensar antes de agir, ok? Esse processo é construído principalmente socialmente. Agora, na criança com risco para autismo, e falando agora do diagnóstico de autismo, primeiro, esse pai e essa mãe têm que estar atento a buscar ajuda, porque existe uma lei já sancionada no Brasil desde 2017, em que todos os bebês que nascem têm direito a uma avaliação psicológica para que nós possamos identificar sinais, problemas no neurodesenvolvimento dessa criança, que aí não é só autismo. Sinais de psicose, retraimento emocional, sofrimento emocional. E tudo isso é identificado nessa primeira fase. Hoje nós temos recursos e instrumentos validados na Europa, que é isso a área de especialização da Jaqueline, né? Que já são estudados para que nós possamos aplicar esse olhar sobre essa criança, fazer as anotações e pontuações e acompanhar com 4 meses, 9 meses, 1 ano, alterações no comportamento, porque nem toda criança autista nasce com sinais específicos. Já é visto também que algumas crianças passam a apresentar gradativamente uma reclusão, que depois pode vir a ser diagnosticado como autismo, ok? Ok, perfeito. Agora, indo para a sua pergunta, essa criança que então nada foi feito e que tardiamente vai ser identificado, ela vai ter dificuldades na sua interação social. E esse cérebro, que tem uma janela para responder, que nós falamos do primeiro ano de vida, mas que ainda tem uma certa modulação até os 3 anos, vai estar fechado para tal. Então nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. E aí você vai me contar como nós vamos fazer isso no próximo bloco. Fica aí que o Saúde e Educação já volta. Então agora nós vamos voltar aqui com o Dr. Felipe, que vai falar um pouquinho pra gente, doutor, essa busca do diagnóstico. Então passou aquele tempo ideal, né, que a gente, dessa janela aberta, esse diagnóstico tardio. Ok, então o pai e a mãe que está com uma criança em casa, já com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade ou mais, e observa que essa criança tem interesses muito restritos, tem dificuldade de desenvolver comunicação verbal e não verbal, tem não somente interesses, mas comportamentos muito repetitivos, então brinca sempre com o mesmo objeto, não é uma brincadeira especificamente lúdica que envolve o prazer com o outro e que interage com o outro. Essa criança precisa ser avaliada. Ela precisa de uma avaliação médica, que no caso pode ser feito pelo psiquiatra infantil, mas também um bom neurologista pode fazer, ou um pediatra que de fato consiga ter uma visão. Isso é um pouco complicado no Brasil ainda, tá? Os pediatras não têm ainda uma formação propriamente dita para olhar para o autismo. A gente em Rio Claro promoveu algumas atualizações para essas áreas aqui. Então, nós temos que levar essa criança para uma avaliação médica. Esse é um caminho. Há também profissionais psicólogos ou outros da área da saúde que têm uma certa noção e que também pode olhar para essa criança. E orientar essa família. Perfeito. Muito, até porque muitas vezes vem um relatório escolar, uma queixa escolar, observando realmente alguns comportamentos repetitivos, né? Estereotipias ou uma hipersensibilidade quando está lá no parquinho e vai brincar na areia, enfim. Então a escola também vai percebendo algumas coisas e muitas vezes pela experiência que a gente tem em consultório, vem muitos relatórios pedindo uma avaliação. E Jaqueline, deixa eu pegar só um gancho aqui para a gente falar da diferença de uma criança que tem um transtorno autista e uma criança extremamente tímida.
Sim. Isso é fácil de ser confundido no primeiro momento? É muito fácil de ser confundido, principalmente, aliás, também pela equipe médica, inclusive, né? Então, nós falamos muito em retraimento, né? Então, tem o retraimento autístico, tem o retraimento depressivo. Então, essa criança tímida, muitas vezes, que não interage, ela tem a capacidade dela de comunicar, de comunicação preservada, mas muitas vezes ela apresenta um retraimento, é muito diferente. Então, ela apresenta o contato visual, ela responde quando é chamada pelo nome, ela até tem uma iniciativa, mas ela pode fazer mais, né? Muitas vezes ela entra numa timidez e um retraimento que muitas vezes não é autístico e é muito facilmente confundido. Então a gente tem que ficar muito atento a isso também. E a grande diferença é que essa criança com retraimento não vai ter as alterações cerebrais e biológicas que o autista terá. E agora, pegando aí então essa informação, criança identificada autista, como é a inserção dela no meio social? Na escola, na vida familiar, na sociedade como um todo. Existe preconceito ainda com autismo? Acho que existe talvez por preconceito e também acho que as pessoas não estão muito bem preparadas para lidar com crianças que têm o autismo, né? Muitas vezes algumas creches ou algumas escolas, então é muito importante buscar pelo apoio médico, como o doutor colocou, né? Porque é a partir disso que a gente vai poder fazer uma inserção de fato dessa criança, tanto a nível social quanto familiar em si, né? Na escola. Então, a partir do momento que você leva a criança no médico, ele vai iniciar com as intervenções necessárias, fazer os encaminhamentos necessários para que essa criança tenha os tratamentos, né? E também para que essa escola possa estar atenta e também disponibilizar uma monitoria, né? Então, acho que é muito importante estar buscando o apoio médico para que, de fato, a gente consiga fazer essa inserção social. Doutor, qual é a limitação que um autista pode ter nessa inserção? Eu percebo que hoje o grande problema que circunda o autismo e que talvez entre como uma comorbidade muito frequente e que leva a toda uma descaracterização da autonomia é porque grande parte dos autistas que não tiveram qualquer tipo de atenção nessa primeira infância desenvolvem comórbido um quadro de deficiência intelectual. Então são crianças que acabam entrando aí com 6, 7 anos de idade sem conseguir ter comunicação verbal, com um atraso enorme na sua capacidade cognitiva. E essa criança vai ser cada vez mais dependente do meio. Então esse é um grande problema, porque essa criança, quanto mais velha, mais difícil vai ser adaptar o comportamento. E aí são crianças que, como não têm um desenvolvimento cognitivo, não conseguem interagir, vão ficar muito mais agressivas, vão ter muito mais dificuldade de interação e quando interagir pelas alterações biológicas e neurosensoriais dela, ela se agita, ela briga, ela grita, ela chora, né? E se torna um verdadeiro transtorno para a família que o tempo inteiro vê essa criança agitada e que não consegue, muitas vezes, alcançar afetivamente essa relação, que com o tempo, no desgaste, sai de cena. E muitas vezes essa criança acaba sendo excluída, como nos ambientes em que ela está. Sim. Porque a não compreensão, o não entendimento, leva ao preconceito. É diferente de quando nós olhamos o The Good Doctor, que nós estávamos falando, que é uma criança que teve um desenvolvimento cognitivo. Que foi assistido. Que foi, de alguma forma... Lógico que no seriado diz, né, que ele foi mais ou menos assistido, mas de fato ele tem uma outra síndrome lá, que eles explicam que ele tem uma genialidade. Mas muitos autistas se desenvolvem intelectualmente e passam pela vida e ninguém percebe. E aí você pode perguntar assim, mas Felipe, até alguns anos atrás ninguém falava de autismo. Exatamente. Agora apareceu a surgir? Era subdiagnosticado. Então, quando nós mudamos a classificação e vamos para o espectro autista, aquele estranho que ficava no fundo da sala zoado, talvez possa agora ter um lugar onde ele possa receber um diagnóstico e ser entendido que ele tem dificuldades mesmo
de entender o que o outro pensa, de processar a piada do colega, Sim. porque eles têm uma falta de maleabilidade dessa questão da esperteza social. Ele entenderia tudo muito mais literalmente? Tudo muito mais literal e não faz nenhum sentido eu fazer uma piada do palmeirense com o corintiano e todo mundo vai rir e ele vai talvez rir em consequência disso. Sim. Porque para ele, essas questões, digamos, de comunicação social, em que eu falo aí uma frase, por exemplo, filho de peixe, peixinho é, que me leva a entender a relação do pai com a mãe, toda uma interação social, isso é muito mais limitado para ele, porque qual o sentido? Filho de peixe, peixinho é. Então, tipo, peixinho botou o ovinho e nasceu peixe, é isso. Óbvio. Ponto. Óbvio. Né? E não se é. discute sobre isso, entendeu? São totalmente ligados na concretude mesmo, né? Muito no concreto, não tem a metáfora em si. O abstrato é muito distante. E muitas vezes eles têm que aprender cognitivamente a lidar com o abstrato, com a piada, com o sorriso social, com aquilo que pra gente, a gente lê nas entrelinhas. Não. Ele não vai ler nas entrelinhas porque uma parte do córtex temporal dele, que é uma região do cérebro, não funciona tão bem quanto a nossa, que é a região de sociabilidade do ser humano, ok? Então, essa criança, ela vai ter dificuldade de interação e ela vai carregar isso e possivelmente, por ser o estranho que não se comunica e tem dificuldades, ele pode ser muito mais precedido de piada, zombaria, bullying e, consequente a isso, isolamento social. Com certeza você em casa tem mais um monte de perguntas aqui para o Dr. Felipe, para a Jaqueline, mas o nosso tempo já está encerrando. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e já deixar um convite aqui para voltar num próximo momento para a gente continuar esse bate-papo, porque tem muita coisa ainda para a gente falar desse universo que é o universo do autismo e de outros transtornos que precisam ser desmistificados, né? Que quando a gente desmistifica, a gente insere. Eu agradeço o carinho, a receptividade e eu acho que abrir espaços para que em Rio Claro a gente possa conversar através da TV Claré com as pessoas, a população, faz com que elas possam não somente olhar para aquilo que as circundam, mas também lutar pelos direitos. Como nós falamos, toda criança tem o direito, pela Constituição, a uma avaliação. Nós temos um serviço em Rio Claro que fazemos isso, por isso batemos tanto nessa tecla. Mas isso precisa estar lá no SUS, isso precisa estar no posto de saúde, isso tem que estar lá no pediatra que avalia esse bebê. E a sociedade tem que se mobilizar para cobrar isso dos nossos governantes, para que essa criança tenha uma chance, para que depois que essa chance se fecha, essa criança terá muita dificuldade e isso tornará também um problema social, com mais gastos, com mais dificuldades e que leva à exclusão, ao preconceito e a desfechos muitas vezes terríveis, de dor e de muito sofrimento familiar. Perfeito, doutor. Então vamos ficar por aqui e o doutor está convidado, a Jaqueline está convidada para voltar para a gente continuar esse assunto. O Saúde e Educação de hoje fica por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.